Acho que ele vai mudar. Saiba, ele está comprometido com o seu próprio nível de serviço. E isso com certeza permanecerá. A família real domina uma arte que poucas instituições conseguem manter: o silêncio absoluto e impenetrável. Nunca reclamar, nunca dar explicações. É o código que protege a monarquia há gerações. Mas o que acontece quando esse código é quebrado por dentro? Há poucos dias, após a divulgação explosiva de fotografias que causaram ondas de choque na comunidade internacional, fontes próximas ao Palácio de Buckingham relataram que a princesa Anne finalmente se pronunciou. Não à imprensa, não ao público, mas ao círculo íntimo, e sua mensagem foi devastadora em sua simplicidade. O dossiê existe, e nós tentamos avisá-lo. Essas 11 palavras supostamente levaram o príncipe Harry às lágrimas em sua mansão em Montseto. Porque, se forem verdadeiras, tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, seu casamento e a suposta traição de sua família foi completamente virado de cabeça para baixo. Hoje, estamos investigando o que pode ser a falha de inteligência da família real mais consequente da história moderna. O que você está prestes a ouvir desafia tudo o que a grande mídia lhe contou sobre a história de amor de Harry e Meghan. A questão não é se o príncipe Harry cometeu um erro. A questão é: a princesa Anne tentou salvá-lo de uma catástrofe que ela podia prever a quilômetros de distância? Não saia desta página. As evidências que apresentaremos exigem sua atenção. A investigação que mudou tudo. Vamos voltar ao outono de 2016. As folhas caem em Londres e o príncipe Harry está se apaixonando. O protocolo real padrão entra em ação. Investigação de segurança de nível 3 por oficiais do palácio. Normalmente, isso é rotina. Uma verificação de dívidas pendentes, antecedentes criminais, associações embaraçosas. Uma mera formalidade, na verdade, mas com Meghan Markle, algo diferente aconteceu. Algo que fez soar os alarmes não apenas no escritório de segurança do palácio, mas também nos bastidores dos serviços de inteligência britânicos. Pense nisso por um momento. O que poderia haver no passado de uma atriz de televisão a cabo que despertasse suspeitas na comunidade de inteligência? Segundo fontes do Palace Insiders, o processo de investigação revelou algo que nenhuma equipe de relações públicas conseguiu explicar. Uma contradição gritante e impossível. Entre 2008 e 2012, Meghan se descrevia publicamente como uma atriz em dificuldades, mal conseguindo sobreviver no implacável circuito de audições de Hollywood. Sua renda comprovada vinha de papéis menores e participações breves. Ela carregava maletas em programas de jogos. Interpretava personagens esquecíveis em episódios esquecíveis. Essa era a narrativa pública dela. A artista em dificuldades, a Azarona, a mulher que eventualmente inspiraria milhões com sua história de ascensão social. Mas os dados de vigilância contavam uma história completamente diferente. O relatório de inteligência supostamente colocava essa atriz em dificuldades em super yachts no Mediterrâneo, avaliados em dezenas de milhões de dólares. Documentava sua presença em eventos exclusivos, onde uma única noite custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Mostrava-a circulando nos círculos fechados e restritos da elite do Golfo e dos poderosos do Oriente Médio. A Princesa Anne, conhecida em todo o palácio por sua abordagem pragmática e fortes ligações com o aparato de segurança, foi, segundo relatos, uma das primeiras integrantes da família real a ler o arquivo. E o que ela viu a deixou horrorizada. Ela analisou a cronologia, as finanças, os registros de viagem e, então, fez a pergunta que Harry se recusou a fazer. Quem pagou por tudo isso? Porque é isso que você precisa entender. Atrizes em dificuldades não transitam casualmente pelos círculos de poder internacionais da elite sem um enorme apoio financeiro. Alguém custeou as viagens. Alguém garantiu o acesso. Alguém facilitou sua presença em salas onde bilionários fecham negócios que remodelam nações. O dossiê sugeria algo que destruiria a fantasia romântica de Harry. Meghan Markle não estava passando por dificuldades financeiras naqueles anos. Ela estava sendo patrocinada. No mundo da inteligência, riqueza inexplicável ou acesso inexplicável são o maior sinal de alerta para uma possível violação de segurança. A princesa Anne compreendeu algo que Harry, em seu êxtase romântico, não conseguia enxergar. Não se tratava de convites aleatórios para festas glamourosas. Era um cultivo sistemático. Quando se vê a mesma pessoa aparecendo repetidamente nos mesmos círculos de elite ao longo de vários anos, apesar de não ter meios aparentes para bancar tal estilo de vida, os analistas de inteligência começam a ligar os pontos. Começam a fazer perguntas incômodas sobre a obrigação de manter relações de influência e o que exatamente está sendo trocado por todo esse acesso. A equipe de segurança do palácio teria cruzado registros de viagens, extratos bancários e evidências fotográficas. Teriam mapeado sua rede social, identificando os denominadores comuns.
E o que descobriram foi um padrão que se estendia da Califórnia ao Mediterrâneo, de Mônaco ao Oriente Médio, tudo financiado por fontes que não constavam em nenhuma declaração de imposto de renda. O confronto que destruiu uma família. Isso nos leva a um encontro que, segundo relatos, destruiu para sempre a relação entre tia e sobrinho. Um confronto que Harry descreveria mais tarde como prova da crueldade de sua família, mas que a princesa Anne considerou sua última tentativa desesperada de protegê-lo. Você consegue se imaginar no lugar de Anne? Você está segurando um relatório de inteligência confidencial. Você está olhando para seu sobrinho, perdidamente apaixonado, planejando um casamento que será assistido por bilhões. E você sabe algo que ele não sabe. Você sabe que a mulher com quem ele está prestes a se casar se encaixa em um perfil muito específico que analistas de inteligência vêm rastreando há décadas. Anne não chamou Harry para uma conversa sobre classe social, raça ou protocolo real. Ela o chamou para falar sobre segurança nacional. Ela supostamente colocou o dossiê saudita sobre a mesa e apontou para um termo usado por analistas de inteligência: posicionamento social estratégico. Deixe-me explicar o que isso significa, porque é crucial para entender tudo o que vem a seguir. Nos ciclos de poder da elite, particularmente aqueles ligados aos estados do Golfo e a oligarcas internacionais, indivíduos atraentes, inteligentes e socialmente habilidosos são, por vezes, colocados deliberadamente próximos a alvos de alto valor. Não por meio de táticas grosseiras de espionagem, mas sim por meio de sofisticada engenharia social. Você é convidado para as festas certas, apresentado às pessoas certas, tem acesso aos lugares certos e está lá porque alguém acredita que você pode desempenhar uma função social, relacional ou de reputação. A princesa Anne teria explicado isso a Harry de forma direta. Ela lhe disse que as fotos no dossiê mostravam alguém que não estava entrando nesses espaços por acaso ou sorte. Mostravam alguém que se sentia à vontade, alguém que entendia a hierarquia, alguém que sabia exatamente como se movimentar em salas repletas de alguns dos homens mais poderosos e perigosos do mundo. Seu aviso foi assustadoramente preciso. Ela não estava apenas saindo com você, Harry. Ela estava sendo mantida, e as pessoas não mantêm alguém nesses círculos a menos que essa pessoa seja útil. Mas Harry, cego pelo que acreditava ser o destino, recusou-se a analisar as evidências. Ele via uma vítima da perseguição da imprensa e uma beneficiária do mercado paralelo. Declarou, notoriamente, o que Meghan quer, Meghan consegue. Ele encarou o dossiê não como proteção, mas como um insulto, como prova de que sua família era racista, elitista e determinada a sabotar sua felicidade. E assim, ele enterrou o relatório, ignorou as provas, caiu direto naquilo que a princesa Anne havia identificado como uma armadilha. A tragédia deste momento não pode ser subestimada. A princesa Anne não agiu por esnobismo ou preconceito. Ela agiu com base em sua experiência. Como membro da família real por mais de 5 décadas, ela viu inúmeras pessoas tentarem se infiltrar no círculo real para obter vantagens pessoais. Ela entendia os métodos sofisticados usados por aqueles que buscavam usar as conexões reais para obter vantagens financeiras ou políticas. Ela havia desenvolvido um instinto para identificar pessoas cujas motivações não condiziam com suas intenções declaradas. E tudo naquele dossiê despertou esses instintos. O estilo de vida impossível, as conexões com o Golfo, o posicionamento estratégico, a imagem pública cuidadosamente construída que não correspondia à realidade privada. Essas não eram as características de um romance inocente, eram as características de uma operação de longo prazo. A questão que quero que vocês considerem é esta. A princesa Anne estava sendo cruel ou estava sendo precisa? A matemática é impossível. Vamos falar de dinheiro. Porque, embora o romance seja lindo, as finanças não mentem. Entre 2008 e 2012, o currículo oficial de Meghan Markle lista pequenos papéis como atriz, breves aparições na televisão e trabalhos de curta duração. Ela não era uma estrela de primeira grandeza, nem mesmo uma celebridade de sucesso. Era uma atriz da classe trabalhadora em Los Angeles, batalhando por testes, preocupada com o aluguel e aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Seu trabalho mais notável nesse período foi segurar uma maleta no programa Deal or No Deal. Seu salário era de cerca de $800 americanos por episódio. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. As fotos recentemente vazadas a colocam em iates que valem dezenas de milhões de dólares, em encontros privados em Mônaco e em circuitos pelo Mediterrâneo, onde os convidados incluem príncipes sauditas, oligarcas russos e financistas internacionais. Eventos onde só o champanhe custa mais por garrafa do que um mês de aluguel em Hollywood. Consegue perceber o problema? A matemática simplesmente não fecha. Papéis na TV a cabo não financiam verões em Mônaco. Carregar uma maleta não banca circuitos de iates pelo Mediterrâneo.
O salário de uma atriz em dificuldades não cobre viagens internacionais de primeira classe, roupas de grife e acesso aos eventos sociais mais exclusivos do planeta. Vamos analisar os números reais, pois é aqui que o dossiê se torna irrefutável. Uma passagem aérea de primeira classe de Los Angeles para Mônaco, em 2010, custaria aproximadamente de $8.000 americanos a $12.000 americanos. Os hotéis em Mônaco, durante a temporada do Grande Prêmio ou do Salão Náutico, custam no mínimo $1.000 americanos por noite. Muitas vezes bem mais. Vestidos de noite de grife apropriados para esses eventos custam de $5.000 americanos a $20.000 americanos por peça. Cabelo, maquiagem, acessórios, mais alguns milhares. Estamos falando de despesas que facilmente ultrapassariam $50.000 americanos por uma única semana em Mônaco. E as fotografias mostram que isso não foi um caso isolado. Era um padrão que se repetiu ao longo de vários anos e em vários lugares. Alguém estava arcando com esses custos. Alguém estava facilitando esse acesso. E essa pessoa esperava algo em troca. Porque, como a princesa Anne teria dito a Harry, o poder nunca é concedido sem esperar algo em troca. É aqui que a história deixa de ser sobre romance e passa a ser sobre transações. No mundo das elites do Golfo e dos oligarcas internacionais, esses relacionamentos seguem um padrão muito específico. Acesso é moeda de troca. Beleza é poder de barganha e discrição é o preço da entrada. A avaliação de inteligência provavelmente concluiu que Meghan não estava apenas tendo sorte com alguns convites para festas. As fotos abrangem vários anos. Isso não foi oportunismo, foi sistemático. Não foi ajuda, foi apoio. Não foi uma oportunidade, foi um investimento. A perícia financeira teria revelado registros bancários condenatórios que não mostrassem grandes saques para essas viagens. Sem faturas de cartão de crédito para hotéis de luxo, sem recibos de vestidos de grife, o que significa que outra pessoa estava pagando, outra pessoa estava reservando, outra pessoa estava garantindo que ela tivesse tudo o que precisava para estar à altura e desempenhar o papel desejado. Em termos de inteligência, isso se chama ser controlada. Você não paga suas próprias despesas porque não tem condições. Alguém com recursos cuida das suas despesas, das suas viagens, do seu guarda-roupa, do seu acesso. E em troca, você oferece algo que essa pessoa valoriza: sua presença, sua discrição, sua capacidade de facilitar apresentações, sua disposição para ser visto com as pessoas certas nos lugares certos. E aqui está a pergunta assustadora que a princesa Anne fez a Harry. A pergunta que ele não conseguiu responder na época e não consegue responder agora. Qual era o retorno esperado desse investimento? Um assessor à vista de todos. Suzy Yates era o palco, Marcus Anderson era o diretor. Durante anos, a grande mídia retratou Marcus simplesmente como o melhor amigo de Meghan, um consultor charmoso do Império Soho House, um confidente leal. Mas nos arquivos confidenciais do relatório de investigação do palácio, ele era visto de forma bem diferente. A princesa Anne supostamente o identificou não como um acompanhante, mas como um agente de ligação. Por que a inteligência britânica usaria um termo tão carregado de significado? Vamos examinar as evidências. Marcus Anderson era o diretor global de membros do Soho House, uma rede exclusiva de clubes privados que serve como ponto de encontro para celebridades, financistas e figuras influentes do mundo todo. Mas sua verdadeira habilidade não era a hospitalidade, eram as conexões. Ele sabia quem apresentar a quem, compreendia como facilitar relacionamentos que beneficiassem todas as partes envolvidas. E em 2015, um ano antes de Meghan conhecer Harry, Anderson orquestrou o que talvez tenha sido o evento mais importante de sua vida antes de entrar para a rua a realeza. A grande inauguração do Soho House em Istambul. Por que Istambul é importante? Porque está situada na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. É onde a sofisticação europeia encontra o capital do Oriente Médio. É onde negócios são fechados, mas nunca constam em nenhum registro oficial. Fontes confiáveis sugerem que não se tratava apenas de uma festa glamurosa. Era um mercado, um ambiente cuidadosamente selecionado, onde talento se misturava com capital, onde indivíduos ambiciosos eram apresentados a mecenas ricos que podiam abrir portas. O dossiê provavelmente indicava que Meghan foi apresentada neste evento a uma rede específica de financistas do Oriente Médio e influentes figuras do Golfo. A mesma rede que mais tarde seria conectada àquelas fotografias do iate. O que torna a ligação com Istambul tão significativa é o momento. Este evento aconteceu em 2015, apenas alguns meses antes de ela ser apresentada ao príncipe Harry. Representa o culminar de quase uma década de cuidadoso cultivo dentro desses círculos de elite. A essa altura, ela já estaria totalmente integrada à rede. Ela já teria compreendido as regras não ditas, as expectativas, o funcionamento dessas relações.
Istambul provavelmente foi a cerimônia de formatura dela. Um sinal para a rede de que ela estava pronta para o próximo nível, que podia ser confiável com conexões de alto nível, que sabia como navegar nessas águas sem causar problemas. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Dizem que Harry e Meghan se conheceram em um encontro às cegas em Londres em 2016, orquestrado por um amigo em comum. Esse amigo era Marcus Anderson, o palácio em crise. O que se seguiu imediatamente à revelação da princesa Anne só pode ser descrito como um caos controlado. Em poucos minutos, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado oficial classificando as alegações de Anne como categoricamente falsas e profundamente irresponsáveis. Mas repare no que eles não fizeram. Não ameaçaram com ações judiciais. Não a chamaram de delirante ou de alguém que busca atenção. Escolheram as palavras com muita cautela. Por quê? Porque a princesa Anne não é uma figura qualquer que possa ser descartada facilmente. Ela não é uma jornalista de tabloide. Quando as pessoas emitem negações evasivas, geralmente significa que estão preocupadas em serem desmentidas. A situação jurídica é particularmente complexa. Se Andrew compartilhou informações confidenciais sobre operações reais sem autorização, violou alguma lei ou acordo? Os advogados do palácio estão, sem dúvida, investigando essa questão. Mas a ação legal contra um membro da família real, a equipe de Meghan, tem sido mais agressiva, classificando as alegações de Anne como pura fantasia e uma tentativa desesperada de chamar a atenção. Mas, novamente, observa a estratégia. Eles estão atacando a credibilidade e a motivação de Anne, em vez de negar especificamente as alegações. No entanto, ambas as negativas foram cuidadosamente formuladas de maneira a deixar margem para a interpretação. Os advogados de Andrews divulgaram uma declaração dizendo que a descrição de Anne é enganosa e tirada de contexto. Mas, notavelmente, não negaram todo o contato com Meghan. Essa formulação é significativa. Tirada de contexto sugere que algo aconteceu, mas que a interpretação de Anne está errada. Ou uma ex-funcionária descontente. Ela é a princesa real. Serviu a coroa com distinção por mais de 50 anos. Cumpriu mais compromissos reais do que praticamente qualquer outro membro da família na última década. Não se pode simplesmente ignorar a sua credibilidade. Nos bastidores, a reação tem sido muito mais desesperada. Segundo fontes próximas ao palácio, o rei Charles convocou imediatamente reuniões de emergência com membros da corte e consultores jurídicos. As questões levantadas são tanto práticas quanto existenciais. O que exatamente Anne possui? Até que conheçam todas as suas provas. Não poderão elaborar uma resposta adequada. Como conter isso? Com as redes sociais e a cobertura jornalística 24 horas por dia. A história já está se espalhando pelo mundo. As estratégias tradicionais do palácio, de comunicação controlada, não estão funcionando. O que fazer em relação a Andrew e Meghan? Ambos negaram as acusações. Processos judiciais estão em andamento. Apenas 72 horas após o anúncio privado do rei Charles, o Conselho Jurídico Real se reuniu em sessão de emergência para iniciar a tarefa sem precedentes de desmantelar o casamento de um monarca. É preciso abordar questões como títulos de propriedade, questões de moradia, acesso a fundos reais, responsabilidades públicas e implicações de sucessão. Não se trata apenas de um divórcio. A rainha foi incumbida de navegar por um território jurídico inexplorado há séculos. Os termos que estão sendo redigidos são extraordinariamente complexos. O advogado principal é Sir Gavin Land, um dos mais respeitados constitucionalistas britânicos. A versão atual do projeto permitiria que Camila mantivesse o título de Rainha Consorte Emerita, uma designação cerimonial que soa impressionante, mas não possui absolutamente nenhum peso político ou direito de sucessão. Ela viveria lá como cidadã comum, não como membro da realeza. Talvez o mais importante de tudo seja que o financiamento de viagens e o apoio administrativo, atualmente fornecidos pela verba soberana, cessariam em até 90 dias após a separação definitiva. Na prática, Camila está sendo sistematicamente privada de todos os benefícios materiais de ser rainha consorte. É um enigma constitucional sem precedentes modernos. De fato, é a primeira vez desde a Lei dos Casamentos Reais de 1772 que consultores jurídicos interpretam um processo de divórcio envolvendo um soberano reinante. Mas há outra cláusula sendo redigida, uma que reflete a profunda desconfiança que permeia a situação. As equipes jurídicas do Palácio estão elaborando uma cláusula rigorosa de confidencialidade que impediria Camila de publicar ou contribuir para quaisquer livros, artigos, filmes ou projetos de mídia que façam referência à família real sem aprovação prévia e explícita. Mas enquanto os advogados preparavam os documentos em silêncio no estúdio, o mundo exterior fervilhava de reações.
No Tribunal da Opinião Pública, o veredicto veio rapidamente e a memória de Diana retornou como um trovão pelos corredores de Windsor. Ele fez um pedido específico, que todos os procedimentos sejam concluídos antes do início da temporada de visitas reais, em março. Ele quer que isso seja resolvido, finalizado e encerrado para que a monarquia possa reconstruir sua imagem pública sem a constante distração de escândalos pessoais. Isto não é apenas um desmantelamento legal, observou uma fonte interna. É o capítulo final de uma história que começou nas sombras há mais de 50 anos. É essencialmente um título sem poder, um nome sem significado. Mais importante ainda, Camila perderia o acesso aos fundos do Duque da Cornualha, a vasta propriedade que fornece renda à família real. Ela também seria removida dos privilégios da Crown Estate, ficando isolada da infraestrutura financeira que sustentava seu estilo de vida real. Sua residência seria permanentemente fixada em Raymil House, que, crucialmente, não é uma residência real oficial. As penalidades financeiras por violação podem chegar a 5 milhões de libras. Esta cláusula teria sido exigida pelo próprio príncipe William, como disse uma fonte próxima à sua equipe de comunicação. Chega de moldar a história para atender à agenda dela. Charles, segundo assessores, está cooperando, mas emocionalmente fragilizado durante todo o processo. Ele compareceu às reuniões com os advogados, mas sua atenção permanece dividida entre o dever e a devastação pessoal. Anúncio chocante do príncipe William. O dia começou como uma típica manhã da realeza no Palácio de Kensington. Segundo fontes anônimas do palácio, eram precisamente 7h48 da manhã. O palácio divulgou um comunicado por seus canais oficiais. Em segundos, assessores dentro do palácio perceberam que aquilo não era rotina. O comunicado não veio de um escritório, um porta-voz ou um comitê. Veio diretamente do próprio príncipe William. Esse detalhe por si só mudou tudo. Ao contrário dos anúncios típicos do palácio, não houve formalidade alguma. Numa decisão que surpreendeu os observadores do palácio, o príncipe William anunciou o fim completo e permanente de qualquer relação futura entre a coroa e a duquesa de Sussex. Não havia espaço para reinterpretações, nem para histórias de reconciliação, nem para palavras que sugerissem uma possibilidade de revisão. Fechou-se uma porta que muitos acreditavam que jamais se fecharia por completo, tomando o cuidado de não especular além do que a declaração permitia. A linha havia sido traçada, mas sua sombra se estendia adiante. Com o passar do dia, a atenção das pessoas começou a se voltar para o motivo da ação de William. Queriam entender como tal decisão foi tomada, quem foi consultado e há quanto tempo vinha sendo considerada. Continue lendo, pois você está prestes a descobrir o que motivou William. A BBC noticiou o fato. A Sky News fez o mesmo. A ITV interrompeu a programação matinal. Nos Estados Unidos, a CNN exibiu um alerta em sua tela. Às 8 horas, a notícia já havia substituído os boletins financeiros, a previsão do tempo e as notícias de entretenimento nas principais emissoras. Repórteres veteranos como Nicholas Witchell, que cobre a monarquia há décadas, descreveram o momento como algo que nunca tinham visto em toda a sua carreira. A imprensa internacional reagiu rapidamente. A Reuters divulgou um boletim de última hora em apenas 4 minutos. Na França, o jornal Le Monde atualizou a manchete da página inicial antes que a maioria dos trabalhadores chegasse ao trabalho. Mas a reação da imprensa não se compara à das redes sociais. Dados da CrowdTangle mostraram mais de 1 milhão de interações em diversas plataformas nos primeiros 10 minutos. Na X, o assunto alcançou o primeiro lugar mundial em menos de 8 minutos. Mas não se tratava apenas da mensagem. O momento da divulgação foi crucial. Continue assistindo, pois vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre a chocante decisão de Williams. O horário da divulgação é muito importante. Eram 7h48 da manhã, o que significava que a notícia chegaria aos programas matinais da Grã-Bretanha, às redações da tarde na Ásia e aos noticiários da madrugada na América do Norte. Tudo ao mesmo tempo. Esse horário garantiu que não houvesse um período de silêncio, nem uma divulgação gradual. Em 3 minutos, essa combinação deixou todos inquietos. Embora analistas acreditem que os mercados financeiros não tenham sofrido movimentos drásticos após o anúncio, houve algumas perturbações. A libra esterlina manteve-se estável, embora as ações ligadas a empresas de mídia britânicas tenham apresentado breves picos no volume de negociação, à medida que as pessoas se levantavam para assistir ao anúncio. A reação do público em todo o mundo não foi a mesma, exceto no Reino Unido. Uma pesquisa relâmpago do YouGov, realizada mais tarde naquele dia, mostrou uma forte divisão por faixa etária. Isso sim é chocante. Pessoas em todo o mundo já pressentiam que a coroa e os Sussex não estavam em bons termos, por meio de entrevistas, documentários, documentos judiciais e comentários da mídia.
Esses episódios foram confusos, emotivos e, muitas vezes, reativos. Este anúncio não foi nem emotivo, nem reativo. Teve um tom administrativo, mas uma origem pessoal. E sabe o que mais? Pois é, a maioria das perguntas ficou sem resposta. Não por sobrecarga, mas propositalmente. O silêncio tornou-se parte da mensagem. A instituição se pronunciou e a decisão não está aberta a debate. No início da tarde, a discussão mudou do que havia acontecido para o que aconteceria a seguir. Comentaristas começaram a questionar como isso afetaria o planejamento de futuras coroações, o patrocínio de instituições de caridade e as estratégias de mídia. Analistas jurídicos debateram as implicações para títulos, financiamento e representação. Os cidadãos mais velhos, em sua maioria, consideraram a decisão tardia e necessária para a estabilidade da instituição. Mas os mais jovens não ficaram particularmente satisfeitos com a definitividade da decisão de Williams. Além disso, a decisão de Williams de não fazer um discurso presencial também foi relevante. Não houve apelos emocionais, nem queixas pessoais expostas, nem menção a entrevistas ou alegações passadas. Ao evitar isso, não houve uma resposta imediata ao anúncio de Williams. Os meios de comunicação tinham fatos para noticiar, mas pouco para analisar. Esse vácuo significava que os comentaristas só podiam analisar a estrutura, os precedentes e as consequências, não as personalidades. Mas, segundo historiadores da realeza, a decisão de Williams não é nada nova ou surpreendente. Por exemplo, o palácio retirou o título de Sua Alteza Real do nome de Diana após o seu famoso divórcio de Charles, em 1996. Mas outros logo contestaram, argumentando que mesmo naquela época, a comunicação era feita por meio de canais governamentais, e não por declaração pessoal. Ninguém se lembrava de um momento em que um futuro rei tivesse redigido pessoalmente tal declaração. À medida que a notícia se espalhava, as embaixadas entraram em contato com o palácio em busca de esclarecimentos. Segundo uma fonte, o governador-geral da Commonwealth recebeu informações do gabinete de Williams. Ao meio-dia, as centrais telefônicas do palácio já haviam registrado milhares de ligações. Do lado de fora do Palácio de Kensington, jornalistas já estavam posicionados. Alguns estavam lá desde o amanhecer, avisados de que algo significativo estava para acontecer, embora ninguém esperasse essa magnitude. Um funcionário do palácio chegou a descrever o ocorrido como uma ruptura de proporções históricas, não apenas dentro de uma família, mas em toda a sociedade britânica. William também ordenou que o palácio ativasse uma resposta. Planos como esse levam muito tempo para serem elaborados. Curiosamente, um ex-funcionário do palácio confirmou que tais cenários geralmente são planejados com anos de antecedência. No entanto, o que tornou este momento tão marcante não foi o alvoroço, mas a certeza. A bomba. Dezembro de 2025. Uma data que ficará para sempre marcada na história da realeza. Não para uma celebração, não para um jubileu, mas para o dia em que a princesa Anne finalmente disse: "Chega!" O local foi escolhido deliberadamente. Não o Palácio de Buckingham, não o Castelo de Windsor, mas Gatcombe Park, a residência privada de Anne, seu santuário, o único lugar onde ela não deve satisfações a ninguém. Esta não foi uma declaração oficial da realeza, coordenando estratégias de mídia e construindo uma apólice de seguro contra a instituição que ambos sentiam tê-los traído. Agora pergunte-se, por que a princesa Anne arriscaria sua reputação, construída ao longo de décadas de serviço firme, para expor isso? De jornalistas cuidadosamente selecionados, seu rosto mostrava a atenção de alguém que carregou um segredo terrível por tempo demais. Suas mãos, geralmente tão firmes, tremiam levemente enquanto segurava suas anotações preparadas. Sua voz mudou e ela revelou que havia descoberto comunicações, mensagens criptografadas, registros telefônicas, reuniões documentadas que comprovavam que Meghan Markle e o príncipe Andrew. Mas o que descobri vai além de desavenças familiares, vai além de queixas pessoais. Trata-se da integridade da própria coroa. Consegue imaginar o choque naquela sala? Uma forma de pressionar a família real. Pense nisso por um momento. Meghan, que se casou com um membro da família em 2018 e saiu em 2020, supostamente em busca de privacidade e paz. Andrew, que foi forçado a se afastar dos deveres reais, vinha coordenando suas ações há anos. Não meses, anos. Uma aliança secreta forjada nas sombras, mantida por meio de enganos e concebida com um único propósito após sua catastrófica entrevista à BBC sobre Jeffrey Epstein. Duas pessoas que, publicamente, não têm nada em comum. Mas, segundo a princesa Anne, elas vêm trabalhando juntas desde o final de 2019, compartilhando informações privilegiadas. Sua voz, tipicamente firme e inabalável, carregava uma intensidade que os presentes descreveram como uma fúria mal controlada. Permaneci em silêncio, começou ela.
porque acreditava na instituição. Eu acreditava na lealdade familiar. Acredito que alguns assuntos devem ser tratados em particular. A princesa Anne não gosta de dramas. Ela não busca a atenção. Ela comparece, cumpre seu dever e volta para casa. E agora, para ela convocar uma coletiva de imprensa, isso já deveria estar soando um alerta. Mas é aqui que a coisa fica realmente assustadora. Isso não foi analisado pelas equipes de comunicação do palácio. Era Anne falando por si mesma. Que se dane as consequências. E o que ela revelou foi simplesmente devastador. Imagine a cena. A princesa Anne diante de uma pequena assembleia. O que ela poderia ter visto que fosse tão perigoso a ponto de não ter outra escolha senão recorrer à força nuclear? A resposta, como estamos prestes a descobrir, é ainda mais perturbadora do que você pode imaginar. Analistas jurídicos discutiram as implicações para títulos, financiamento e representação legal, tomando cuidado para não especular além do que a declaração permitia. O limite havia sido ultrapassado. E se você achou esta análise valiosa, inscreva-se para receber uma cobertura mais aprofundada desta história em desenvolvimento. Porque eu prometo a vocês, isso não acabou. Isso é apenas o começo. A questão agora não é se esse escândalo será esquecido. É se a instituição conseguirá sobreviver ao que está por vir. O que vocês acham? Deixem seus comentários. A família real não pode continuar como está? Algo precisa mudar. Ou reformas significativas que criem responsabilidade e transparência reais, ou uma erosão contínua do apoio público, quem foi consultado e há quanto tempo isso vinha sendo discutido. Fiquem por aqui, porque vocês estão prestes a descobrir o que irritou William. Independentemente de você simpatizar com Meghan, com Andrew ou com nenhum dos dois, a revelação da princesa Anne exige uma reflexão. Mas sua sombra se estendeu. Conforme o dia avançava, a atenção das pessoas começou a se voltar para o motivo por trás da ação de Williams. As pessoas queriam entender como uma decisão como essa foi tomada. Uma decisão que, em última análise, torna a instituição insustentável. A princesa Anne, a mulher que nunca buscou os holofotes, que dedicou sua vida ao serviço discreto, forçou este momento de verdade. E a monarquia nunca mais será a mesma.